Estamos aqui no BYD Seal com 100% de bateria e, segundo o painel, 515 quilômetros. 100% de bateria. Só que ele está no padrão dinâmico. Se eu colocar no padrão, ele vai para 520 quilômetros. Vamos ver se eu consigo rodar pelo menos 700 quilômetros com uma carga no BYD Seal. Aquele abraço. Primeiros 10 quilômetros aí, ó, já chegou a 12 quilômetros e ainda tem 99% de bateria. E tá com 510 quilômetros de autonomia. Chegando aos 20 quilômetros, restando 504 quilômetros de autonomia e com 98% de bateria nos 30 quilômetros, consumindo apenas 3% da bateria até o presente momento, restando 513 quilômetros de autonomia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. 70 quilômetros percorridos, restando 478 de autonomia e 92% de bateria. Quilômetros, restando 469 quilômetros de autonomia e 89% da bateria. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Dá uma olhada nesse mapa. Dá uma olhada nesse consumo. 111 quilômetros percorridos, restando 451 quilômetros de autonomia e 85% da bateria. Chegando aos 131 quilômetros, restando 428 de autonomia e 82% de bateria.
faz 181 km, restando 403 km de autonomia e 75% de bateria. E olha o consumo, 11,4 kW a cada 100 km. Isso aí, pessoal, o BYD Seal está consumindo 11 kW a cada 100 km. Dá uma olhada na curva aí de energia, ó. Você atinge esse nível no BYD Seal. Isso é que é consumo, hein? Rapaz. Isso é incrível, hein? 10,7 kW a cada 100 km. Não precisa se precipitar, pessoal. Olha aí, ó. 10,6 kW a cada 100 km. Já percorreu 210 km, restando 71% da bateria e 383 km de autonomia. Quando você acha que a coisa não pode ficar pior, olha lá, ó, baixou para 10,5 o consumo do BYD Seal. Sabe aquele ditado que diz que tem coisa ruim que ainda pode piorar? Olha aqui o consumo, ó. 9,5 kW a cada 100 km. Já rodou 220 km, 378 km de autonomia e ainda tem 69% de bateria. De vez, pessoal, dá uma olhada ali, 9,4 consumo, restando 69% de bateria e já percorreu 221 km até agora, restando 381 km de autonomia. Chegando aos 230 km, restando 371 km e 68% da bateria, com um consumo de 10,7 kW. Dá uma olhada nisso. 234 km percorridos, 369 de autonomia e 67% de bateria, com um consumo de 10,7. Acaba de chegar aos 235 km, restando 368 km de autonomia e 67% de bateria. Sabe o que significa? Faz uma continha aí, uma regrinha de 3 e veja com quantos quilômetros vai finalizar essa bateria. Dá uma olhada no mapa aqui, ó. Faça a sua aposta, deixe o seu comentário. Aquele abraço. Isso aí, pessoal, chegando aos 240 quilômetros percorridos, 366 de autonomia, 67% de bateria. Estamos parados aqui agora com consumo de 10,2 kW a cada 100 km. Faça a sua aposta. Se eu rodei com 33%, 240 quilômetros, quantos quilômetros eu vou fazer com uma carga inteira, hein? Chuta aí, deixa o seu comentário. Com 67% de bateria,
BYD Seal já rodou 241 quilômetros, consumindo 9,4 kW a cada 100 km. Faça a sua aposta. Quanto que eu vou rodar com essa carga? Deixa aí no comentário. 250 quilômetros. Eu vou até parar. 250 quilômetros percorridos com o BYD Seal, restando 361 km de autonomia, 65 de bateria, consumindo 10,8 kW a cada 100 km. Dá uma olhadinha nessa curva de consumo. Rodando normalmente. ...270 quilômetros percorridos, restando 346 km de autonomia e 62% de bateria. O consumo é de 11,4 no momento. Chegando aos 280 quilômetros, restando 338 km de autonomia, 60% de bateria, consumindo 10,7 kW a cada 100 km. Dá uma olhada na diferença entre o modo de exibição dinâmico e padrão. Ó, tá no dinâmico. Eu vou clicar no padrão. 314 contra 337. 290 quilômetros percorridos, restando 329 quilômetros de autonomia e 59% de bateria. É isso aí, pessoal, parando aqui na preferencial, porque o BYD Seal acaba de chegar aos 300 quilômetros, restando 322 quilômetros de autonomia e 57% de bateria, consumindo 11,1 kW a cada 100 km. Chegando aos 310 km, restando 317 km de autonomia e 56% de bateria. Aí, ó. É isso aí. É, chegando aos 320 quilômetros, tá ali, ó. Restando 303 quilômetros de autonomia e 54% de bateria. Acaba de chegar aos 330 quilômetros, restando 298 quilômetros de autonomia e 53, consumindo 10,5 kW a cada 100 km. Aproveitando que eu tô no trânsito aqui, ó, chegando aos 340 km, restando 276 km de autonomia e 51% de bateria, com um consumo de 11,2 kW a cada 100 km. Aí, chegando aos 350 quilômetros, restando 270 km de autonomia e 49% de bateria, com um consumo de 11,2 kW a cada 100 km. 360 km, ainda tem 264 km de autonomia e 48% de bateria, consumindo nesse momento 11,3 kW a cada 100 km. Estamos em frente da Catedral Basílica Nossa Senhora da Glória, um monumento em Maringá com mais de 100 metros de altura.
O BYD Seal está a 2 km do teste do Inmetro. 2 km. Já percorreu 370 km. Restam ainda 258 km de autonomia e 46% de bateria, com um consumo nesse momento de 10,6 kW a cada 100 km. O teste do Inmetro acaba de ir para as cucuias. 372 km percorridos, restando 256 km de autonomia e 46% de bateria, consumindo 10,6 kW a cada 100 km. Aqui no BYD Seal. Quase que eu não consigo chegar no teste, hein? Olha, acaba de chegar aos 380 km, restando 250 km de autonomia e 44% de bateria. Estamos aqui com 390 km percorridos, restando 241 de autonomia e 43% de bateria, consumindo 10,8 kW a cada 100 km. Estamos no centro da cidade de Maringá, onde o BYD Seal acaba de chegar aos 400 km, restando 234 km de autonomia e 41% de bateria, consumindo 10,5 kW a cada 100 km. É isso aí, pessoal. Façam suas apostas. Chega nos 700 ou não? Chegando aos 410 km, restando 227 km de autonomia e 39% de bateria, consumindo 10,9 kW a cada 100 km. Chegando aos 420 km, restando 219 km de autonomia e 38% da bateria, consumindo 10,8 kW a cada 100 km. Chegando aos 430 km, restando 209 km de autonomia e 36% de bateria, consumindo 10,4 kW. Acaba de chegar aos 440 km, restando 201 km de autonomia, consumindo 10,3 kW e 35% de bateria ainda. Estamos aqui, pessoal, chegando em frente ao Parque do Ingá de Maringá, ó. Ele tá ali. Mas o BYD Seal acaba de chegar aos 450 km, restando 195 km de autonomia e 33% de bateria, consumindo no momento 10,6 kW a cada 100 km. É isso aí. 33% para chegar nos 700 km. Aos 460 km, consumindo 10,7 kW a cada 100 km, restando 32% da bateria e 186 km de autonomia. É isso aí, pessoal. ...470 km, restando 175 km de autonomia e 30% da bateria, consumindo 11,3 kW a cada 100 km. 480 km até o presente momento, restando 173 km de autonomia,
e 28% de bateria, consumindo 10,9 kW a cada 100 km. Chegando aos 491 km, restando 170 km de autonomia e 27% da bateria, consumindo 10,1 kW a cada 100 km. É isso aí, pessoal. O BYD Seal acaba de chegar aos 500 quilômetros, restando 164 km de autonomia e 26% de bateria, consumindo 10,2 kW a cada 100 km. Dá uma olhadinha no mapa aqui, ó. 10,2 kW a cada 100 km. Chegando aos 511 km, bem dizer 512, restando 154 km de autonomia e 24% da bateria, consumindo 10,2 kW a cada 100 km. Chegando aos 520 km, restando 149 km de autonomia e 22% da bateria, consumindo 9,6 kW a cada 100 km. Chegando aos 530 km, restando 141 km de autonomia e 20% da bateria, consumindo 10,3 kW a cada 100 km. 540 km. Restando 131 km de autonomia e 19% da bateria, consumindo 11,1 kW a cada 100 km. É isso aí, pessoal. Estamos em Sarandi, cidade vizinha de Maringá, onde o BYD Seal acaba de chegar aos 550 km, restando 117 km de autonomia e 17% de bateria, consumindo 11,4 kW a cada 100 km. 560 km, restando 109 km de autonomia e 15% de bateria. É isso aí, pessoal. Vamos ver se ele chega nos 700. Tá difícil, quase impossível. E o teste WLTP acaba de ir para as cucuias aqui no BYD Seal. Olha lá, ó, 570 quilômetros percorridos, restando 97 quilômetros de autonomia e 13% de bateria, consumindo 10,9 kW a cada 100 km. É isso aí, pessoal. Mais um teste. O do Inmetro já foi, agora o WLTP. Aquele abraço. Oh, que pena, chovendo, vai estragar um pouquinho a autonomia do teste. É uma pena. Mas nós estamos aqui no BYD Seal, que já rodou 580 quilômetros, restando 81 quilômetros de autonomia e 11% de bateria, consumindo 10,9 kW a cada 100 quilômetros. Que pena que começou a chover, hein? Mas tudo bem. Vai perder alguma coisinha, mas não vai ser muita coisa. Aquele abraço, pessoal. Acabou de ligar a tomadinha aqui, ó. Por favor, carregue atempadamente o seu BYD Seal. BYD Seal. Aquele abraço. Chegando aos 590 quilômetros, restando 66 quilômetros de autonomia e 9% de bateria,
E veja a frase ali: por favor, carregue atempadamente. Vamos tentar, né? Sinal verde, bateria acabando, e o BYD Seal chegou aos 600 quilômetros, restando 51 quilômetros de autonomia e 7% de bateria. É isso aí, pessoal. E o consumo tá ali, ó. Ah, não tem mais consumo? Tem 10,5 kW a cada 100 km. É isso aí. 600 km percorridos com o BYD Seal. Chegando aos 610 km, restando 33 km de autonomia e 5% de bateria. Consumindo 11 kW a cada 100 km. E você com 4% de bateria, aqui ó, na saída. E aí você tá no trânsito. Já percorreu 612 km. Tem 27 km de autonomia e 4% de bateria. Consumindo 11,4 kW a cada 100 km. E aí você tá no Sarandi. Já percorreu 616 quilômetros. Tem 23 de autonomia e 3% de bateria. Consumindo no momento 11,7 kW a cada 100 km. É isso aí, pessoal. E você tá na estrada com o BYD Seal, chegando em Maringá. Mas dá uma olhada ali, ó. Já percorreu 618 quilômetros, restando 18 km de autonomia e 3% de bateria. Consumindo 11,8 kW a cada 100 km. 620 km, restando 17 km de autonomia e 3% de bateria. Consumindo 11,5 kW a cada 100 km. Sabe onde eu tô? Na Avenida Colombo, em Maringá. Eu tava na estrada, chegando em Maringá. E aí, pessoal, me conta aí se vocês já viram isso. 630 quilômetros, restando 5 km de autonomia e 1% de bateria. Consumindo 11 kW a cada 100 km. Acabou de zerar a bateria aqui no Seal, ó. Tem 2 km de autonomia. Já rodou 632,400. Vamos ver até onde ele vai. Aos 633,800 zerou tudo aqui, ó. Zerou a quilometragem, zerou a bateria. E vamos ver até onde o BYD Seal roda. É, pessoal, aproveitando aqui que o trânsito parou, para mostrar que o BYD Seal acaba de chegar aos 640 quilômetros. Ele já está rodando desde os 632 com 0% de bateria e 0 de alcance. Olha lá, ó, 640 quilômetros até o presente momento. 10 quilômetros com 0% de bateria, 0 de alcance e 0% de bateria. E ele continua rodando. 650 quilômetros percorridos no BYD Seal. 0 de autonomia, 0% de bateria. Consumindo 10,8 kW a cada 100 quilômetros. O teste chinês CLTC do BYD Seal acaba de ir para as cucuias.
pois ele acaba de percorrer 650 quilômetros com uma carga. Ele tem 0 de alcance e 0% de bateria. É isso aí, pessoal. Mais um teste que foi para as cucuias. Lembrando que esse aqui é um BYD Seal 3.8 AWD 531 cavalos. 20 quilômetros percorridos com 0 de autonomia e 0% de bateria. É isso aí. Acaba de chegar aos 660 quilômetros. Ele está desde os 632 com 0 de alcance e 0 de bateria. Dá uma olhadinha no consumo ali, ó. 10.2 kW a cada 100 quilômetros. 30 quilômetros com 0% de bateria. Aqui no BYD Seal. Tá acabando a bateria do BYD Seal. Ele chegou a ligar o alerta. Ele vai parar a qualquer momento. O BYD Seal já rodou 667 km com uma carga. E está rodando a 35 km com 0% de bateria. Mas agora eu vou parar. Senão ele vai me deixar na mão. Depois do BYD Seal ter rodado 667 km, ele tem 0 de alcance e 0% de bateria. Vamos colocar para carregar para ver quanto tempo agora ele demora para recuperar 100% da energia. Bom, pessoal, aqui no BYD Seal ele está dizendo que para recuperar 100% da bateria ele vai levar 13 horas e 44 minutos, carregando a 6.1 kW. Aquele abraço.